Imagine estar diante de um altar, o coração apertado, as velas queimando devagar e o silêncio parecendo maior que qualquer prece. Você fala com fé, mas o eco que volta é o vazio. É nesse instante que muitos acreditam que Deus se calou, que os guias se afastaram, que o universo esqueceu o seu nome. Mas e se o silêncio não fosse ausência e sim resposta? E se aquilo que você chama de abandono fosse, na verdade, o intervalo entre a dor e o recomeço? Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um espelho da alma. Cada palavra é um convite para enxergar o invisível e entender que até o silêncio pode falar. O que chamamos de fé, às vezes, é apenas a nossa tentativa de controlar o que ainda não compreendemos. Quando a vida aperta, buscamos sinais, promessas, milagres e esquecemos que a esperança não nasce na pressa, mas na entrega. É por isso que a calunga, esse espaço entre o fim e o recomeço, nos ensina tanto. Ela não fala, ela acolhe, ela não julga, ela transforma. E é sobre isso que vamos falar hoje. O poder de se reencontrar quando a fé parece ter se calado. Há momentos na vida em que o silêncio se torna tão profundo que parece um castigo. A pessoa ora, chora, pede um sinal, mas tudo o que recebe é o eco do próprio coração batendo, insistente, no meio da escuridão. É nesse instante que muitos acreditam que Deus se afastou, que a fé se apagou, que o destino virou as costas. Mas o que poucos percebem é que esse silêncio não é ausência, é lapidação. Quando a alma chega ao limite e a fé parece ter se calado, o divino está apenas sussurrando de um jeito que o barulho da dor ainda não deixa ouvir. A calunga, esse território sagrado entre mundos, conhece bem esse processo. Nenhuma alma atravessa sua linha sem antes aprender a escutar. Imagine uma semente. Por fora, parece morta, enterrada sob a terra fria, cercada de escuridão, sem ar e sem luz. Mas é ali, no que parece o fim, que o milagre começa. Dentro daquela casca frágil, silenciosamente, a vida trabalha. O que a semente sente como perda é, na verdade, o nascimento de algo novo. Assim também acontece com o espírito humano. Quando tudo parece desabar, quando a fé se cala, a alma está apenas germinando no escuro. A dor, por mais cruel que pareça, é o solo que prepara o florescer. É por isso que nas tradições antigas, o silêncio era considerado uma iniciação. Era o momento em que o homem deixava de buscar respostas fora e passava a encontrá-las dentro. A calunga é o reflexo perfeito desse ensinamento. Ela é o portal entre o que morre e o que renasce, entre o que se desfaz e o que se transforma. Na linguagem espiritual, é o espaço onde o barulho do mundo cessa para que a alma possa ouvir a própria verdade. Quando a vida silencia, é como se estivéssemos sendo chamados para esse mesmo território sagrado. Uma travessia que exige coragem, mas que também promete revelação. É por isso que os antigos diziam que quem atravessa a calunga nunca volta igual. O mesmo vale para quem atravessa o deserto da própria fé. O silêncio de Deus, tantas vezes interpretado como castigo, é, na verdade, o idioma da reconstrução. Quando o divino quer te refazer, ele te recolhe. Fecha as portas, apaga as vozes, tira o controle das tuas mãos. Não para te punir, mas para te ensinar a confiar. E confiar nesse estágio não é acreditar que tudo vai dar certo. É acreditar que mesmo que tudo desabe, você ainda será sustentado. Essa é a fé que nasce da escuridão. A fé que não se abala com promessas, porque já entendeu o valor do processo. A calunga é o grande espelho dessa jornada interior. Dentro dela, as almas que gritam são as mesmas que um dia tentaram controlar a vida pela força. Só quando o corpo se entrega e o espírito se aquieta, o renascimento acontece.
Assim também conosco. O silêncio que tanto assusta é o mesmo que nos prepara para ouvir o que realmente importa. A dor que parecia te afastar de Deus, na verdade, é a ponte que Ele construiu para te fazer voltar. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da fé. Ela não cresce com respostas, mas com ausência. É no vazio que a alma aprende a sentir a presença. É na escuridão que ela aprende a reconhecer a luz. A Calunga ensina isso em cada cruz, em cada flor que insiste em nascer entre as lápides, em cada oração sussurrada entre lágrimas. Porque é quando o mundo se cala que o sagrado fala mais alto. Há um ponto na caminhada espiritual em que o sofrimento deixa de ser punição e se torna um chamado. Um chamado silencioso, porém insistente, que ecoa de dentro da alma e pede para ser ouvido. Quando a fé silencia, não é porque Deus te esqueceu. É porque Ele quer te ensinar a ouvir o que o barulho da vida não deixa mais escutar. É como se o divino, em sua sabedoria, soubesse que há verdades que só nascem no vazio, lições que só florescem quando tudo parece perdido. A Calunga, esse território misterioso entre o visível e o invisível, representa esse exato momento da jornada. O ponto em que não há mais volta, mas ainda não se enxerga o caminho à frente. Muitos que buscam ajuda espiritual chegam a esse estágio acreditando que estão sendo castigados, mas o que realmente está acontecendo é uma purificação. A alma está sendo lavada, despida das ilusões, das certezas e das respostas fáceis. É como o mar antes da calmaria, agitado, profundo, caótico, mas necessário. A Calunga ensina que antes de renascer é preciso morrer simbolicamente. Morrer para as crenças que nos limitam, para os medos que nos paralisam, para o controle que insistimos em manter. Só assim é possível atravessar o portal da transformação. Quem se aproxima desse mistério com humildade começa a perceber que o silêncio não é vazio, é preparação. Que o aparente abandono é, na verdade, um recolhimento do sagrado dentro de você. É como o descanso do solo antes da colheita, invisível, mas fértil. Por isso, quando a fé se cala, é preciso permanecer, não fugir, não forçar respostas, não desistir. Permanecer. Porque é nesse período de escuridão que a luz é forjada. O guardião da Calunga sabe disso. Ele observa em silêncio, com paciência, porque conhece o valor do tempo. E há um momento, durante essa travessia, em que o espírito cansado se pergunta: por que comigo? É uma pergunta antiga, repetida por todos que já se sentiram esquecidos. Mas a Calunga devolve outra resposta: porque você está pronto. Nenhum renascimento acontece antes da hora. Nenhuma dor chega por acaso. O que parece castigo é apenas a vida pedindo passagem, empurrando você para um novo ciclo. É assim que o sofrimento se transforma em portal. Na tradição dos terreiros, disse que os que caminham pela Calunga aprendem primeiro a ouvir o vento. O vento que sopra entre as sepulturas, carregando vozes, memórias e conselhos. É o mesmo vento que sopra sobre nossas vidas quando tudo parece parado. Ele traz movimento, mesmo que você não veja. Cada perda, cada decepção, cada silêncio carrega uma mensagem escondida. Quando você para de resistir, começa a compreender o idioma do invisível. E talvez por isso tantos sentem paz depois de chorar. Porque o choro é o batismo da alma cansada. É o instante em que a dor encontra saída e o coração se abre para o novo. Nesse ponto, algo dentro de você muda de lugar. A fé, que parecia morta, começa a pulsar outra vez. Não com a força da euforia, mas com a serenidade de quem entendeu que o sagrado nunca foi sobre ver milagres. É sobre ser o milagre. A Calunga não é um fim, é um espelho. E quem a encara com coragem, descobre que o silêncio, o luto e a dor são apenas camadas da mesma iniciação. Quando o espírito atravessa essa linha, não volta o mesmo. Volta inteiro.
E é nesse estado de plenitude silenciosa que o milagre acontece. Quando o coração decide voltar a acreditar, algo se move na alma de forma quase imperceptível. É como se uma centelha antiga, esquecida por trás de tantas dores, voltasse a brilhar em meio às cinzas. Esse é o momento em que a Kalunga se torna mais do que um símbolo. Ela se transforma em espelho do recomeço. Porque é ali, no limite entre o que se perde e o que se renova, que a fé amadurece. Não a fé que espera milagres imediatos, mas a fé que escolhe continuar mesmo sem entender o porquê das coisas. É o tipo de fé que surge quando o desespero já cansou de gritar e a alma rendida aprende a sussurrar: eu confio. Esse tipo de confiança não nasce de promessas, mas da experiência. É o aprendizado silencioso de quem já atravessou noites longas, já chorou até o corpo doer, já olhou para o céu em busca de respostas e não encontrou nada, mas ainda assim se levantou no dia seguinte. Essa é a fé lapidada pela vida, a fé que o sofrimento não destrói, apenas molda. É o que a Kalunga ensina em seu segredo mais profundo, o poder de renascer a partir do que parecia o fim. Imagine uma mulher que visita o cemitério toda semana, levando flores para alguém que amou e perdeu. No começo, ela vai chorando em silêncio, sentindo o peso do vazio. Mas com o passar do tempo, algo muda. Ela percebe que aquele lugar de tristeza se tornou o ponto onde ela encontra paz. As flores que antes eram um gesto de dor se transformam em símbolo de gratidão. A Kalunga, com sua sabedoria antiga, lhe ensinou a trocar o desespero pela serenidade. Assim é com a alma humana. Quando aceita o ciclo, ela aprende que até a perda carrega bênção. O coração, ao escolher acreditar novamente, cria uma ponte entre os mundos. De um lado, o passado com suas feridas. Do outro, o futuro com suas promessas. No meio, o presente. O exato instante em que você decide confiar que existe sentido, mesmo que ele ainda não se revele. E é nesse espaço invisível que o divino age. Não com ruído, não com espetáculos, mas com sinais sutis. Um encontro inesperado, uma música que toca no momento certo, uma lembrança que acende esperança. Tudo isso é resposta. Quando você ora, mesmo cansado, mesmo achando que ninguém está ouvindo, está dizendo à vida: ainda acredito. E a vida sempre responde, porque a Kalunga não ignora nenhuma prece sincera. Pode não responder com a cura que você queria, mas responderá com a força que você precisa. É assim que o invisível trabalha, lentamente, silenciosamente, mas sempre com propósito. A esperança, quando volta, não chega como um clarão repentino. Ela chega como o amanhecer. Primeiro um leve dourado no horizonte, depois um fio de luz que vai crescendo até aquecer tudo. A fé renascida é assim, discreta, paciente, transformadora. Não promete que tudo ficará perfeito, mas garante que nada será em vão. E é curioso perceber como o coração humano precisa quebrar para entender isso. Antes da dor, queremos controlar. Depois dela, aprendemos a confiar. E é justamente nesse ponto que a Kalunga sorri. Porque ela sabe que a alma que aprendeu a confiar é invencível. Nada pode realmente destruí-la, porque ela descobriu o segredo. A fé não é algo que se tem, é algo que se é. E quando essa verdade desperta, o silêncio da fé se transforma em canção. Uma melodia suave que só o coração entende. A melodia de quem, enfim, aprendeu a caminhar de olhos fechados e alma aberta. Quando o espírito chega ao ponto da entrega, tudo muda, mas não da forma que muitos esperam. Não é uma mudança repentina, como um milagre que apaga a dor de uma vez. É lenta, silenciosa, como a água que escava a pedra aos poucos. A Kalunga ensina que a entrega não é desistir, é confiar o bastante para parar de resistir. Enquanto a alma luta, o sofrimento se repete. Quando ela se rende, o sofrimento se transforma.
E é nesse instante que o invisível começa a agir. O vento que antes parecia soprar contra, agora guia o passo. O peso que antes esmagava, agora ensina equilíbrio. O silêncio que parecia vazio, agora soa como oração. Entregar-se é o ato mais corajoso que o ser humano pode realizar, porque exige desapego da ilusão do controle. Quando você diz, eu confio, sem garantias, sem provas, você está dizendo ao universo, faça o que for preciso para me ensinar o que preciso aprender. E essa é uma prece poderosa. É o mesmo gesto que a semente faz quando se entrega à terra, permitindo que o escuro a abrace até que brote em luz. O solo da Calunga é esse ventre simbólico, frio, silencioso, mas fértil. Nele nada é punido, tudo é transformado. Muitas vezes, a entrega acontece no momento em que a alma mais se debate. É quando as orações parecem não passar do teto, quando os caminhos se fecham e o cansaço se instala. Mas é justamente aí que a fé verdadeira se revela. A entrega é a virada silenciosa da alma, o instante em que o medo se ajoelha diante da confiança. É ali que o invisível encontra espaço para agir, porque o ego finalmente se cala. E quando o ego se cala, o sagrado fala. Nos terreiros, os antigos diziam que quem confia caminha com guia mesmo sem ver o chão. Essa é a essência da entrega. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de entender que há um tempo para agir e um tempo para ser guiado. A vida, como a Calunga, tem seus fluxos e refluxos, suas marés de dor e calmaria. A entrega é aprender a nadar nelas, sem afundar na resistência. Há pessoas que, ao chegarem ao limite, entregam o próprio nome em oração, pedem que os guias escrevam um novo destino para elas. E, misteriosamente, a vida começa a mudar. Um problema que parecia insolúvel se dissolve. Uma resposta chega de onde menos se espera. A Calunga responde, mas só quando o coração fala com verdade. Porque a entrega não é um ato de desespero, é um ato de confiança madura. Essa confiança transforma o olhar. O que antes parecia castigo agora é visto como lição. O que antes doía, agora ensina. E o que antes era perda, agora é libertação. É o que Exu Caveira representa quando ergue sua foice. Ele não corta destinos, ele corta amarras. É o mesmo gesto simbólico da alma que decide soltar o passado. Cada vez que você deixa algo ir, você está fazendo um ritual invisível de renascimento. E assim, aos poucos, o espírito aprende o que a Calunga sempre soube. O controle é a prisão mais disfarçada que existe. Libertar-se é aceitar que a vida também é feita de mistério. A entrega é o portal para esse mistério. Quem atravessa descobre que a fé não é certeza, é confiança mesmo na incerteza. É caminhar de olhos fechados, guiado pelo coração. Quando o coração encontra um novo propósito, ele desperta algo que estava adormecido desde o início da caminhada, o sentido. E o sentido é o que transforma a fé em ação, dor em sabedoria, desespero em missão. A Calunga ensina que ninguém atravessa a escuridão impunemente. Todo aquele que passa pelas sombras e volta traz consigo uma nova luz. Não é a luz ingênua do começo, mas a chama firme de quem aprendeu com as quedas. O novo propósito nasce exatamente nesse ponto, quando o espírito cansado, mas lúcido, entende que viver não é apenas sobreviver, é servir. A maioria das pessoas chega à fé pedindo algo: cura, amor, proteção, respostas. Mas depois de atravessar o deserto e sentir o silêncio divino, a oração muda de forma. Já não é me dá, é me usa. O coração que entende a dor passa a querer aliviar a dor dos outros. E é aí que o propósito se manifesta. É o mesmo movimento que ocorre na Calunga quando o espírito deixa de ser atendido e passa a servir.
O guardião não é aquele que nunca sofreu, é aquele que fez do próprio sofrimento um caminho de cura. É por isso que Exu Caveira, símbolo máximo da justiça e da consciência, não julga, ele compreende. Ele acolhe porque já foi ferido, guia porque já se perdeu, ensina porque já precisou aprender. Quando uma pessoa encontra esse propósito, a vida volta a ter cor. Os dias deixam de ser apenas repetições e passam a ser rituais. Cada gesto se torna um ato de fé. A oração deixa de ser um pedido e vira presença. O trabalho cotidiano vira oferenda. Até o silêncio se torna prece. Porque o verdadeiro propósito não é algo que se descobre, é algo que se aceita. Ele já estava ali, adormecido sob as camadas do medo, esperando o momento certo para florescer. A Calunga é o lugar simbólico onde essa aceitação acontece. É o ponto em que a alma, cansada de lutar contra o destino, decide caminhar ao lado dele. E, curiosamente, é nesse momento que os milagres começam a acontecer. Pequenos, sutis, mas poderosos. Um reencontro inesperado, uma sensação de paz sem motivo, um sinal que chega no exato instante em que o coração precisava. São respostas do invisível, confirmando que o propósito está sendo cumprido. É como se o universo dissesse: agora você entendeu, agora você pode caminhar comigo. Aqueles que vivem com propósito não precisam mais de garantias. A certeza deles não está nas circunstâncias, mas na consciência. E essa consciência é o que liberta. Porque o propósito verdadeiro não busca reconhecimento, busca contribuição. É o que transforma o simples em sagrado, o comum em eterno. É o que faz da Calunga não apenas um campo de morte, mas um campo de florescimento espiritual. No final, o que o coração descobre é que a esperança não é o oposto do desespero, é o resultado da entrega. É a luz que nasce quando o espírito compreende que cada queda, cada perda e cada silêncio tinham um motivo: prepará-lo para servir à luz. E servir à luz é, no fundo, a maior forma de amor. É isso que a Calunga nos ensina, que o propósito não se busca nos céus, mas no chão que pisamos, nas mãos que estendemos, nas orações que fazemos não só por nós, mas por todos. E quando esse ciclo se cumpre, o espírito está pronto para o próximo passo. O momento em que o recomeço deixa de ser esperança e se torna certeza. A travessia nunca termina. Ela apenas muda de forma, como o rio que segue fluindo mesmo quando parece quieto. Quando a alma desperta para o propósito e aprende a servir, ela compreende que a vida não é uma linha reta, é uma espiral. Cada volta traz uma nova lição. Cada queda ensina um recomeço. É por isso que, na linguagem dos antigos, a Calunga não é apenas o cemitério dos corpos, mas o campo sagrado das transformações. É ali que a vida e a morte se entrelaçam, mostrando que todo fim é, na verdade, um retorno à origem. A alma que atravessa a Calunga com consciência entende que nada morre, tudo se renova. Quando o vento sopra entre as cruzes, ele carrega os sussurros de quem já compreendeu o mistério. São vozes antigas que dizem: não tema o fim, tema apenas viver sem propósito. E é exatamente isso que o espírito humano precisa aprender. O fim é apenas uma passagem, e cada travessia é uma oportunidade de se reinventar. Quando você se deita em silêncio, cansado, achando que tudo se perdeu, há algo dentro de você que ainda respira, ainda acredita, ainda insiste. Essa é a chama da fé que nunca se apaga. A Calunga aguarda, como um relicário invisível de todas as orações que já foram ditas com o coração aberto. E é ali, nesse território entre o visível e o eterno, que o espírito encontra o descanso que sempre procurou. Não o descanso da inércia, mas o da aceitação. A paz de quem entende que não precisa mais lutar contra o destino, porque finalmente caminha ao lado dele.
O guardião da Calunga observa em silêncio, com olhar sereno, sabendo que a maior vitória da alma é a serenidade. Aquele que aprendeu com a dor não precisa mais de vingança. Aquele que atravessou o desespero não busca mais consolo. Ele se tornou o consolo. É assim que os espíritos de luz nascem, não de promessas, mas de atravessamentos. O mesmo acontece conosco, os que ainda respiram entre os dois mundos. Quando a fé silencia e depois desperta, ela deixa marcas. O olhar fica mais calmo, as palavras mais leves, o coração mais compassivo. A pessoa que já desceu ao fundo da própria alma não teme mais a escuridão, porque sabe que lá dentro também mora Deus. Esse é o aprendizado que a Calunga oferece, que o divino não está só nas igrejas, nos terreiros ou nas imagens sagradas. Ele está em cada perda que te ensinou a valorizar, em cada queda que te fez levantar diferente, em cada silêncio que te forçou a escutar. Por isso, quando o medo voltar, e ele sempre volta, lembre-se da Calunga. Feche os olhos e imagine o vento tocando as cruzes, as flores balançando sobre a terra, o sol nascendo por trás dos túmulos. Ali está o símbolo do mistério, o lugar onde a morte e a vida se abraçam, onde o fim se curva diante do recomeço. A fé que entende isso não morre nunca, porque já aprendeu o segredo da eternidade. E assim como a Calunga guarda as histórias das almas que ali descansam, o seu coração guarda as memórias do que você já venceu. Cada dor superada é uma oração viva. Cada cicatriz é uma oferenda à própria existência. Não há derrota em quem continua buscando sentido. Há coragem. E a coragem é a essência da fé. Agora é hora de transformar tudo isso em movimento. Se você sente que essa mensagem falou com você, deixe seu nome nos comentários para a corrente de oração de sexta-feira. Porque quando muitas almas se unem com fé e intenção, o invisível responde. Porque a Calunga não é o fim, ela é o começo de tudo o que ainda vive em silêncio dentro de você.